Não importa o quanto tentemos, alguns animais preferem não ser vistos. Às vezes, restam apenas alguns deles. Em outras ocasiões, eles preferem ficar escondidos em suas tocas. Estes animais raros foram recentemente capturados pelas câmeras. Esta pode ser sua única oportunidade de vê-los, então vamos começar. Bem-vindos ao De Fato. Você sabia que enquanto os golfinhos oceânicos comuns têm uma nadadeira dorsal, os botos cor-de-rosa têm protuberâncias em suas costas? Portanto, se você vir um com uma protuberância, considere-se sortudo. Os botos cor-de-rosa também são chamados de golfinho rosa ou boto da Amazônia. Essas espécies vivem na floresta amazônica e estão bem adaptadas ao rio. Eles são comumente encontrados nas bacias dos rios Amazonas e Solimões, na subbacia boliviana e na bacia do rio Araguaia. Muitos costumam confundir essa criatura com golfinhos albinos devido à sua cor, mas eles são diferentes. Em vez disso, eles são uma das 5 espécies de botos distantemente relacionadas aos golfinhos oceânicos. Sempre que ficam animados, eles ficam cor-de-rosa, ou seja, parece que eles estão ficando corados. Embora sejam chamados de botos cor-de-rosa, sua cor às vezes varia do branco cremoso ao cinza, azul ou marrom escuro. Os cientistas dizem que eles devem sua coloração rosada à sua dieta, composta principalmente de caranguejos e mariscos que têm um pigmento vermelho em seus tecidos musculares. Esses golfinhos são a última das outras 5 espécies de golfinhos de rio, já que todas as outras estão praticamente extintas. Os pesquisadores afirmam que seu número está diminuindo em pelo menos 10% ao ano. Eles agora são considerados uma espécie em perigo de extinção. A última vez que um gato pescador foi capturado por uma câmera foi no Camboja, em 2003. Mais de uma década depois, o animal passou despercebido. No entanto, em 2015, pesquisadores do Centro de Conservação da Biodiversidade do Camboja, em parceria com outros grupos de pesquisa, confirmaram que o animal ainda estava por lá. Os moradores o haviam avistado anteriormente e relataram o fato aos cientistas. Eles ficaram curiosos e esperavam que as alegações fossem válidas. Então montaram uma armadilha fotográfica em 2 locais. A primeira foi instalada no Pim Crassop Wildlife Sanctuary e a segunda no Rim National Park. As armadilhas capturaram machos e fêmeas. Essa descoberta sugere que há uma população reprodutora dentro da área protegida. O gato pescador é um gato selvagem de tamanho médio que vive em habitats de áreas úmidas. A maioria é encontrada no leste da Índia, Nepal, Sri Lanka e Bangladesh. A IUCN o classifica como uma espécie ameaçada de extinção. Esses gatos se sentem em casa na água, que é seu refúgio. Eles são nadadores experientes, capazes de nadar longas distâncias. Os animais selvagens foram os mais beneficiados no lockdown da pandemia de 2020. Os poucos meses em que os humanos ficaram trancados dentro de casa permitiram que muitas criaturas raras recuperassem seus lares. De Buenos Aires a Nova Delhi e outras partes do mundo, vários animais saíram do esconderijo para explorar áreas que antes chamavam de lar. Um desses animais foi o cão selvagem asiático. Ele foi visto pela última vez em Gajaldoba há mais de 50 anos, mas ressurgiu em 2020. Esses cães selvagens asiáticos foram capturados em armadilhas fotográficas instaladas pelo Parque Nacional de Vansda e pelas cordilheiras de Sayajirao. A espécie também é conhecida como cão assobiador, devido ao seu uivo peculiar. Os cientistas não sabem ao certo o número dessas espécies na natureza. No entanto, teme-se que a interferência humana possa levá-los à extinção. Os cães selvagens asiáticos são nativos da Ásia Central, Oriental, do Sul e do Sudeste Asiático. Eles estão listados como espécies ameaçadas de extinção. Cientistas do Central Marine Fisheries Research Institute encontraram um raro peixe-escorpião de cauda larga na costa de Setucarai, no Golfo de Mannar. A criatura estava camuflada nos prados de ervas marinhas, então é necessário atenção extra para identificá-la. Essa espécie marinha é famosa por seus espinhos venenosos e pela capacidade de mudar de cor. Durante a fase inicial de busca do peixe, os pesquisadores o confundiram com um esqueleto de coral coberto por conchas de bivalves. Quando eles o tocaram, ele começou a mudar de cor. Em 4 segundos, ele se transformou de branco em preto com manchas. Depois que os cientistas o capturaram usando um saco Ziploc, o peixe mostrou suas nadadeiras peitorais com seus lados internos em um tom de amarelo brilhante. O peixe é chamado de peixe-escorpião porque sua espinha contém veneno neurotóxico que é extremamente doloroso quando injetado no corpo humano. E isso também significa que o consumo do peixe leva à morte. Seu sistema sensorial significa que eles podem detectar fluxos de ventilação respiratória produzidos por caranguejos a uma distância de 10 centímetros, mesmo em um ambiente escuro. Desde então, o espécime foi encaminhado para o Instituto Central de Investigação Pesqueira Marinha. O esquilo voador lanoso é um dos mamíferos mais raros do mundo. Essa bela criatura mede quase 1 metro de comprimento e pesa cerca de 2 quilos. Ele passa a maior parte do tempo planando pelas florestas das montanhas.
Apesar de ser conhecido pelos cientistas há mais de 130 anos, pensava-se que era uma única espécie rara que vivia principalmente em vales remotos do Paquistão. Pesquisadores internacionais da China e da Austrália chocaram o mundo com suas últimas descobertas. Eles descobriram 2 espécies relacionadas desses esquilos voadores lanosos desconhecidas pela ciência. Essas espécies vivem na Índia e na China. A equipe, liderada pelo professor Christopher Helgen e pelo Dr. Stephen Jackson, publicou suas descobertas no Zoological Journal of the Linnean Society. Eles chamaram essas espécies distintas de esquilo voador lanoso tibetano e esquilo voador lanoso de Yunnan. Eles são um dos maiores esquilos do mundo, mas conseguiram passar despercebidos até 2021. Esses esquilos vivem em altitudes de até 4.700 metros em áreas não habitadas por pessoas. Isso os torna um dos animais menos conhecidos do mundo. Você nunca saberá o que está esperando por você na floresta até que esteja perto demais. Na natureza há muitas coisas escondidas, e apenas alguns cientistas ousam se aprofundar nesse mistério. Bem, alguns pesquisadores encontraram uma cobra-lobo com 2 cabeças totalmente formadas na Denkikoti Forest Range do Kionjar Wildlife Sanctuary, em Odisha. Segundo relatos, o entusiasta da vida selvagem e fotógrafo, Rakesh Mahalik, registrou o raro réptil. A cobra é supostamente venenosa e mede 14 centímetros de comprimento. Ela tem 2 cabeças totalmente formadas, 4 olhos e 2 línguas. Embora raras, os especialistas dizem que as cobras de 2 cabeças não podem durar muito tempo na natureza. Essas criaturas únicas são, sem dúvida, assustadoras, mas em algumas culturas, são consideradas uma bênção para as pessoas. As cobras de 2 cabeças não são novidade para a ciência. Na verdade, elas são semelhantes a gêmeos siameses. Se essa cobra-lobo sobreviver, ela ajudará os cientistas a reunir detalhes sobre outros animais com 2 cabeças. O martim pescador anão do sul das Filipinas foi descrito pela primeira vez durante a expedição Steer às Filipinas em 1890. O pássaro é o menor martim pescador da floresta do país. É famoso por suas manchas laranja, lilás metálico e azul brilhante. Essa espécie rara é encontrada em florestas de segundo crescimento nas ilhas de Mindanao e Basilan. Após sua primeira observação, ela iludiu os cientistas por muitos anos devido ao seu comportamento. É difícil de ser visto, porque se empoleira silenciosamente e se move invisivelmente de galho em galho. O último clipe desse animal foi feito graças a Miguel David de Leon, um biólogo de campo filipino e diretor da Robert S. Kennedy Bird Conservancy. Infelizmente, o animal está ameaçado de extinção. É a primeira vez na história recente que o animal é filmado. De Leon e sua equipe têm visitado constantemente o local nos últimos 10 anos para acompanhar o comportamento do animal, como seus hábitos de alimentação, nidificação e reprodução. Foi apenas recentemente que eles encontraram as respostas para suas perguntas. A piton-bola é uma espécie de piton não venenosa encontrada na África subsaariana. É a menor das pitons africanas. Recebeu o nome de bola devido à sua tendência de se enrolar em uma bola quando assustada ou estressada. Alguns habitantes locais a chamam de piton real, porque acreditam que os governantes africanos, como Cleópatra, a usavam como joia. Essas espécies são atarracadas, com uma cabeça relativamente pequena, suas escamas são lisas, e ambos os sexos têm esporas anais em ambos os lados do respiradouro. Seu padrão de cor é normalmente marrom escuro, ou preto com lados brancos, marrons ou dourados. Embora essa seja a descrição padrão para esse animal, os entusiastas desenvolveram muitas variações com padrões e cores alterados. Essas serpentes são criaturas noturnas e solitárias. Os machos apresentam comportamentos semi-arbóreos, enquanto as fêmeas se inclinam para comportamentos terrestres. Durante os meses secos, elas se escondem em tocas de mamíferos e outros esconderijos subterrâneos. Em cativeiro, são considerados animais de estimação ideais devido ao seu pequeno tamanho e natureza dócil. Os rinocerontes de Sumatra são um dos mamíferos mais raros do mundo. Neste momento, restam menos de 100 deles na ilha de Sumatra. A maior população viva encontra-se no ecossistema Leuser, uma floresta tropical localizada no norte de Sumatra. Esses rinocerontes preferem regiões quentes e úmidas, cobertas por florestas tropicais e pântanos. Há muitos anos, eles perambulavam pela Malásia, Tailândia e Indonésia. No entanto, desapareceram com o tempo. Hoje, só é possível encontrá-los em Kalimantan Oriental e Sumatra. Em 1900, havia 5.000 indivíduos, mas no início do século, esse número foi reduzido para menos de 1.000. É provável que você encontre cerca de 15 rinocerontes vivendo em Kalimantan. Se não encontrar, você sabe quem deve culpar. Essas espécies de rinocerontes são solitárias, exceto durante a época de reprodução. A principal ameaça ao rinoceronte de Sumatra é a perda de habitat, já que seus lares foram tomados há muito tempo por terras agrícolas, pastos para gado ou usados para extração de madeira. Pior ainda, eles são alvo de caçadores ilegais, pois acredita-se que seus chifres tenham propriedades medicinais.
As baleias assassinas brancas são diferentes das orcas comuns que você pode encontrar em uma expedição de pesca comum. Quando os pesquisadores encontraram essa espécie rara na costa do Alasca, eles estavam convencidos de que ela era uma das 5 únicas no mundo. O macho branco de 2 anos de idade estava nadando ao lado de uma orca adulta quando foi identificado. Os observadores de baleias perceberam rapidamente a diferença e o identificaram. Essa baleia é facilmente identificável entre outros animais marinhos. Sua coloração branca a distingue de espécies semelhantes, especialmente porque brilha na superfície da água. Normalmente as orcas desaparecem e são difíceis de serem seguidas quando estão embaixo d'água. Com as orcas brancas, a história é diferente. Você pode vê-las a pelo menos 3 metros abaixo da superfície da água, mesmo quando estão submersas. Sua coloração incomum é causada pelo leucismo, uma condição que resulta na perda parcial da pigmentação. Isso os torna diferentes dos albinos. No albinismo, há uma perda completa da pigmentação, inclusive dos olhos. Embora essa baleia assassina branca, chamada Teluk, tenha sido avistada na Colômbia Britânica e em Washington, ela não foi vista no Alasca. E chegamos ao final de mais um vídeo. Mas antes de ir, porque você não deixa o seu like e aproveita para se inscrever no DeFato, você também pode deixar um comentário dizendo o que mais gostaria de ver no canal. Até a próxima!